Bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Me chamo Jean. A gente vai assistir um vídeo aqui sobre um assunto que está repercutindo muito aí na internet, né? Sobre a questão do processo do Pablo Marçal, né? Já foi falado de várias maneiras e através desse vídeo, né, que eu assisti ontem, né, deu para ter uma noção melhor na questão do detalhamento desse processo. Eu vou dar minha opinião, né, mas acredito que esse vídeo, né, que foi passado, transmitido ontem, dia 21, ou foi 22, ele, ele explicou bastante o real motivo de tudo que aconteceu, entendeu? E vocês vão poder tirar suas próprias deduções, né? Acredito que tudo, né, toda acusação, toda a pauta, ela deve ser vista de várias maneiras, né? Tem que ser vista todas as versões, né? Para a gente poder tomar um veredito. Muitas pessoas hoje tomam um veredito, né, em cima de uma fofoca, de uma notícia, né? E a gente sabe que não pode ser assim, né? Então esse vídeo, né, do Pablo Marçal que ele fez nesse podcast foi um dos melhores que eu vi, né? E vou comentar aqui sobre todo o contexto, né? Pra gente tentar entender melhor essa questão desse processo. Vamos saltar aqui o vídeo então. Eu fiz isso. Por que demorou tanto? Você ficou lá como operador de call center? Então, não, primeiro era operador de áudio. De áudio, né? Primeiro era operador de áudio. Aí depois de operar áudio, eu fui atendente de call center. Antes de ser atendente de call center, eu entrei em 2005 no call center. No final do ano, eu consertava computadores e acabei levando um processo criminal por fazer isso. Eu consertei computador com um cara que inclusive era líder da igreja. Pronto, no caso que antes dele até ingressar na parte do call center, né, que foi o primeiro emprego dele assim, fixo, né, mas antes disso, ele teve uma experiência como reparo de computador, né, manutenção, isso nos seus 17 anos, como eu acho que ele vai comentar um pouco mais à frente, ele fala o ano aí, e para você ver, um pouquinho antes desse vídeo, ele fala um pouco da infância dele, né, falou como ele se converteu ao evangelho, né, a idade e tudo. E um ponto a ressaltar, né, essa questão de quem participou com ele disso, foi quem era o chefe dele, era uma pessoa da igreja, né? Isso nos leva a analisar, né, de uma maneira melhor essa questão. Não é contra uma bandeira da igreja, não é contra, é a pessoa, né? Às vezes tem muitas pessoas na igreja que não seguem a religião, não seguem os mandamentos, ou seguem de uma maneira que entendeu errado, entendeu? Ou serve para tirar um proveito das pessoas. Tem muito. Você vê hoje muito golpista dentro das igrejas, né? Querendo só tirar dinheiro, querendo fazer esse tipo de coisa. E o Marçal, né, com pouca idade, já teve esse desprazer, né? Ou prazer, porque ele aprendeu muito com isso, ele também vai relatar aí. E fica essa ressalva, não é porque a pessoa está vestida, está andando com a Bíblia, que a pessoa é um cristão, né? Ela pode se dizer cristão, mas a gente sabe se a pessoa é cristão pelas suas atitudes, né? Onde eu frequentava, ganhava R$350. Trabalhei algumas semanas para esse cara e tomei um processo criminal de 13 anos, ao mesmo tempo de CLT. Olha aí, ele foi as primeiras experiências profissionais, né? Vamos dizer, de carteira assinada, e ganhava R$350. E por estar no canto errado, por estar com as pessoas erradas, respondeu um processo aí de 13 anos, né? Que ficou prolongando para tentar, né? Você vê o quanto a pessoa é prejudicada, certo? Eu vou relatar mais na frente também experiências minhas, né? E experiências que vocês podem não lembrar, mas que vocês podem ter passado também, né? Com o nosso primeiro emprego, quando participou de empresas que não eram tão confiáveis, né? Mas vamos seguir no vídeo aqui. Repete 13 anos. Fiquei 13 anos sendo processado criminalmente por isso. E esse processo foi bom para mim, eu vou te falar por quê. Porque eu tenho repulsa de injustiça. No começo eu tinha uma vergonha absurda disso. A parte que eu falei lá é o que forma nosso caráter, né? Essas experiências, né, que a gente passa no decorrer da nossa vida profissional, pessoal, elas formam o nosso caráter, é uma formação do caráter. Então, acredito que foi dose, né? Eu acho que Deus abençoou muito essa questão. Não poderia estar aí hoje, ele poderia ter sido preso, ido para o presídio, ter sido direcionado para outros ramos, né? Mas acredito que a mão de Deus ali já estava protegendo, né? Ele por essa questão, né? Mas para você ver, passou por uma experiência, né?
meio que ele não se arrepende, porque isso ele foi um grande propulsor para a formação de caráter dele. Por isso que hoje ele tem uma das maiores qualidades, né, que a pessoa pode ter, é repugnar injustiça. Você não ser, como o Vicente ali, participar de injustiça, que é uma das coisas piores que existe. A gente sabe que existe muita injustiça, mas você pactuar, né, com a injustiça é uma coisa terrível. Tipo, quando alguém tocava nesse assunto, você Não, ninguém falava. tocava. Eu deixava um negócio assim, eu não queria abrir esse assunto. Aí chegou um dia. Eu ficava tão chateado. Você... Não é que eu ficava chateado. É assim, ó, quando aconteceu, eu cheguei na faculdade e contei pra todo mundo. Tinha 70 alunos, ninguém deu moral, aquilo ali, beleza. Aí um senhor estava sentado do meu lado e falou: as pessoas vão te desvalorizar por isso, não fica falando isso pra ninguém não. Eu falei: mas por quê? Aí ele foi me explicar. O aluno tinha uns 70, quase 80 anos de idade, é o senhor Brito, ele era aluno. Pronto, olha coisas que ele lembra, né? Ele, na faculdade, ele relatava esse caso aí como, tipo, um adolescente, né? Comenta, assim como eu já passei por coisas ruins na minha vida, né? E, tipo, a gente comenta, fala, assim, de boa pra amigos, pra pessoas, pra colegas, né? E, tipo, teve que um senhor, né, na faculdade, tipo, um conselho a ele para você ver o que ele lembra. Que o senhor chegou e disse: ó, Pablo, tenta não comentar isso, né? Que é isso que as pessoas querem, né? Elas querem ver o que você tem de ruim ou então alguma coisa para usar contra você, né? Para poder, sei lá, um dia te prejudicar, um dia te fazer alguma coisa. E através desse conselho, né, de uma pessoa de idade que estava lá, né? Deus, ele coloca, acho que as pessoas na hora certa na nossa vida, entendeu? Isso para quem crê, isso para quem é obediente, né? Eu acho que isso foi muito importante para ele. Essa pessoa chegar e dizer assim: para, tipo, de falar disso um pouco, né? Isso só tem a te prejudicar, isso não vai te acrescentar em nada, né? Direito, o cara sensacional. Ele falou: Pablo, não fica falando isso pros outros como se fosse uma glória, sabe? Aí dali pra frente eu falei: nunca mais vou tocar nesse assunto. Aí eu acho que em 2020 alguém na internet se levantou e falou: o que o Marçal fez na vida? Aí eu senti uma libertação. Eu falei: agora eu vou falar disso e quero sair fora dessa coisa na minha vida, né? Então, vamos nos aprofundar um pouco nisso? Vamos. O Pablo, já que você entrou nesse assunto, Outra ressalva aí, né? Você vê que 13 anos, 14 anos depois, né? Já tinha acontecido tudo. Alguém ali, um servo ali do Lúcifer, né? Vai lá e, por algum motivo, para usar contra ele, né? Porque ou inveja ou alguma coisa, porque eu tenho certeza que não é para alertar. Eu acho que para você alertar as pessoas, para você orientar, para abrir os olhos de alguém, você não precisa ser tão baixo para pegar uma coisa que já passou, tal. 14 anos, 16 anos depois, a pessoa, poxa, pessoas acreditam que as pessoas vão pro presídio, né, com aquela promessa de ressocializar. E, tipo, uma pessoa que não cometeu, tipo, a justiça lá determinou que ele não teve benefício, vem uma pessoa, pega esse processo lá que já teve inquérito, já foi arquivado, né? E quer usar aquilo para prejudicar a pessoa. E nisso a pessoa pega ali um contexto muito vago, né? Só solta e deixa as pessoas imaginar. Tipo, ele explica aqui muito disso, mas a pessoa simplesmente pegou lá: Paulo Marçal enganava senhores com a maior quadrilha já feita, pronto, basta isso. E as pessoas simplesmente não vão ver o contexto, não vai até consultar a pessoa, simplesmente propagam a notícia, né, e deixam como as pessoas outras quiserem entender aquela coisa vaga, né. houve um processo. Esse processo, ele correu por 13 anos. 13 anos. E houve, aliás, antes do processo houve um inquérito, não é? Você não tinha advogado te acompanhando? O primeiro eu chamei o advogado do Estado, né? Sim. Meu pai foi lá, pediu o defensor público. O defensor chegou e falou assim: isso aqui é complicado demais para eu fazer, isso aqui vai demorar muitos anos, é melhor você contratar um advogado. Indicou um advogado. O advogado veio, cobrou R$2.000. Você acredita que eu não tinha R$2.000 para pagar? Aí o que aconteceu? Ele deu a entrada, foi fazer as coisas, um advogado de Brasília. E aí eu nunca mais olhei o processo. Ele correu a revelia. Nunca mais. O processo levou 13 anos. Sim, mas antes do processo. Ó, pronto, ele explicou, é bem interessante essa questão.
procuraram um advogado do Estado, até porque foi uma coisa federal, né? Questão de golpe, de pegar a informação das pessoas. O advogado do Estado não quis pegar o caso, disse que era uma coisa muito burocrática, o cara se negou a pegar o caso, né? E nisso foi procurar um particular que cobrou R$ 2.000. Você vê a expressão dele, você vê, ele não tinha dinheiro para pagar. Recebia naquela época um salário de R$ 350, não sei se era acima do salário mínimo, acredito que devia ser isso, o salário mínimo. Quase, o advogado cobrou quase 10 salários mínimos ali, né? Um pouco menos. E já pensou, você naquela idade, 17, 18 anos, você fica pensando, mas se der alguma coisa, né? Mexe com você isso ali, mas eu não vou gastar R$ 2.000, eu sei que eu não fiz nada, entendeu? Porque se realmente, se ele estivesse participando, né? Acredito eu, ele teria uma verba, ele pagaria esse advogado justamente para não correr o risco. Normalmente quando você faz esse tipo de fraude, você ganha o dinheiro e você acaba gastando tudo que você ganhou quando você é pego, né? Para poder ficar limpo. E às vezes nem fica. Ele simplesmente nem tinha o dinheiro. Ele simplesmente não tinha o dinheiro para poder fazer a defesa particular. E com isso deixou o processo escorrer. No inquérito, o escrivão, o delegado, o responsável pelo inquérito, isso foi um crime federal? Que é a Polícia Federal. Polícia Federal, ou seja, o escrivão da Polícia Federal, ele, eventualmente, quando vê que a pessoa não tem nenhum envolvimento, ele arquiva. Então, só que é o seguinte... Não tinha ninguém acompanhando isso? Então, não tinha essa defesona técnica, tinha do Estado, ele falou que isso ia ser complicado. Eu lembro de tomar pressão o tempo inteiro. Se você não ajudar a esclarecer isso aqui, você vai pro presídio. Eu falei, Deus me livre disso aqui. Não, eu arrumava computador, fazia isso. Eu era funcionário do cara por R$ 350. Hoje que eu vim pensar, depois de tanta notícia sobre isso, eu fiquei pensando, não, eu tinha que ter processado esse cara, mano. E ganhado o direito trabalhista e ganhado um monte de ação em cima disso, e danos morais e tudo, né? Só que prescreveu, né? Eu fiquei 5 anos na faculdade, mas veio essa ideia agora. Poxa, eu tinha que ter processado esse cara. No final da sentença, está escrito assim, Flávio, na sentença, Pablo não obteve lucro com isso. Na própria sentença? Está escrito na sentença. Só que... Você viu que uma coisa interessante, sem defesa do advogado do Estado, sem defesa do particular, que ele não tinha dinheiro para pagar, a polícia dando pressão, querendo que ele delatasse, que ele falasse alguma coisa, né, das outras pessoas. E mesmo assim, eu acho que ele vai comentar agora, que mesmo com as ameaças, você vai descer pro presídio e tal, ele ficou como inocente ainda, né? Essa questão que ele não obteve lucro com aquilo, devido a essa seria a sentença, né? Como ele não obteve lucro, né? Não precisaria ser preso. Ele vai falar um pouco também sobre a questão da delação, que meio que coagiam ali, né? Quem é que te condenou se você não tinha... Não tinha defesa. Eu não tinha defesa. O que eu tô te falando é o seguinte, eu envolvi com esse cara, não foi com quadrilha, eu não sabia o que esses caras faziam. Esse cara foi líder da minha igreja, que fazia isso, não quero nem tocar no nome dessa pessoa, e aí ele me pagava R$ 350. O que aconteceu? O computador parava de funcionar, eu ia, mexia no computador, ele voltava a funcionar. Deixava acesso remoto, ele funcionava só com acesso remoto aberto. Ele pedia para mim várias coisas que eu tinha que fazer, como, né, tipo, eu sou seu patrão, faz isso, faz aquilo. Você tinha qualidade? Pronto. Esse é um ponto que eu gostaria muito de ressaltar, eu acho muito importante. Ele fala que ganhava R$ 350, né? Eu acredito que cada funcionário, cada pessoa tem seu perfil, né? Existem milhares, milhões de pessoas que entram na empresa, não vê nenhum crescimento, né? Tipo, quer trabalhar na CLT e ali pronto. Então essa pessoa, ela meio que tem mais, tipo, ela é menos propícia a fazer alguma coisa de errada, a cair em algum golpe, né? Você vê um pouco ali, o Paulo falou antes, desde o início, desde os seus 9 anos, né? Ele tipo, já teve que ter algumas atitudes de empreendedor para poder, né, conseguir o que ele queria através do pai dele, como ele fala um pouco antes no vídeo, que era bastante duro, né, com ele, nessa questão de rigoroso. E voltando aqui, eu já passei por trabalhos que, tipo, acho que no meu segundo trabalho, eu trabalhei numa empresa de engenharia que tinha corrupção.
Eu entrei numa equipe que, tipo, o pessoal roubava em tudo. Roubava em questão de cimento que entrava na obra. Eles ganhavam uns 10, 20 centavos a mais ali em cada cimento. Na comida, eles ganhavam. E meio que eu fui contratado para fazer uma coisa, acabei caindo em outra. E eu via tudo aquilo. E meio que eu tinha uma escolha. Ou eu entrava lá no golpe lá, tipo, para ganhar dinheiro também. E meio que, como é que eu posso dizer, deixava a coisa acontecer, já estava acontecendo, ou pedia para sair de lá, para não, tipo, manter meus princípios, né? O que foi que eu fiz? Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei lá, era muito bagunçado, era muito desorganizado. Eu decidi trabalhar direito. Eu decidi que, não, vou fazer o meu, se for para me pedir para sair, que eu preciso do emprego, eu vou fazer aqui e vou passar transparência. E Deus é tão bom que, tipo, foram 3 demitidos, era 4, 3 demitidos, né? Porque, é como eu digo, a mentira, ela sempre vem, né? E o que era o supervisor, ele foi para outra área, justamente porque estava acontecendo tudo aquilo, ficou bastante explícito. Eu fiquei, tipo, como, o Jean foi dedo duro, foi alguma coisa. Não, mas eu tinha uma escolha. Ou eu participava de tudo aquilo, né? Ou pedia para sair e eu decidi, tipo, já que eu tô disposto aqui, tipo, eu posso sair a qualquer momento, eu vou fazer o meu. E como eu peguei um trabalho que eu tinha que passar dados, essas coisas, e passava com transparência, as coisas, elas vão se encaixando. E o engenheiro da obra foi ver lá que tava um roubo absurdo, né? E as empresas que giram muito dinheiro, que tem muita questão de você fazer licitação, essas coisas, né? Para a pessoa que fica à frente, ela é muito fácil de corromper, né? Tipo, no meu primeiro emprego, né? Eu trabalhei na empresa de calçados e trabalhei, graças a Deus, né? Eu peguei já um emprego que não era um salário a mais, mas querendo ou não, era um cargo de confiança. E tinha um cara que trabalhava comigo que ele se aproveitava do cargo dele e, tipo, nessa empresa tinha muita avaria, questão de segunda mão, e eles trituravam, jogavam fora, né? E o cara ia lá, via facilidade, pegava as coisas e roubava. Levava para casa e tal. Era a coisa mais fácil do mundo, mais fácil. Por quê? A gente tinha acesso a uma sala que passava, tipo, não precisava passar pela segurança revista para poder ir para casa. E todo dia na hora do almoço, ele saía, botava um tênis lá, botava uma blusa lá que ele pegou, ia para casa, levava e voltava com outra. Então, tipo, era uma coisa fácil de se fazer. Mas, e imagine, você novo, meu primeiro emprego, e aí o cara te dizendo, mas faz isso, dá certo. Então, é difícil você não se corromper, que nem a política eu acho mais ainda, porque tem muito mais oportunidade, por isso que todo mundo quer. Então, eu acho que todos os trabalhos que eu passei teve essa questão de você se beneficiar de alguma coisa, entendeu? Então, a integridade de você manter é difícil, às vezes você vê seus colegas ganhando mais porque está trabalhando da forma diferente, está enrolando, tá roubando o cliente e tal, e você se mantém íntegro, tanto você vai ganhar menos, tanto que você vai estar ali, vai estar sujeito a perder seu emprego, porque seu resultado, né, não está tão bom que nem o outro que está fazendo de qualquer jeito. E, cara, é muito difícil você passar por isso, né? Eu tô falando tudo isso porque você pode se associar com isso. Se você pegar, né? Você que hoje tem 30 anos, por exemplo, 40, se você pegar todos os trabalhos que você passou, você vai ver que você teve várias, se você não tiver participado também, né? Porque não se pode também negar a questão que você era mais novo e você, tipo, não tinha um senso de poder ali discernir, tipo, da pessoa te influenciar, de você ter medo de perder o emprego, primeiro emprego. As pessoas que estão lá há mais tempo, querendo ou não, elas te influenciam muito, dizem, não, o sistema é assim, tá aqui, eu tô aqui há 10 anos e o sistema é assim. Então, eu tenho, até hoje, eu trabalho num lugar que eu posso enrolar, eu consigo enrolar o cliente se eu quiser, eu consigo mentir, eu consigo fazer isso aqui, mas assim, hoje já é praticamente impossível fazer um negócio desse com o cliente. Por quê? Por tudo que eu já passei. Por tudo que eu, tipo, eu tenho consciência e eu tenho fé em Deus, que, tipo, você não pode mentir nos olhos de Deus. Uma hora a conta chega, uma hora você paga a conta. Então, eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Pega desde o dia que você começou a trabalhar e vê quantas furadas, né?
você se libertou, quantos livramentos Deus te deu, né? E quanto você ali aguardou firme na rocha e quem realmente fazia as coisas erradas foram penalizados, entendeu? Infelizmente aí o Marçal, finalizando essa questão, tinha 17 anos, era uma pessoa da igreja ali. Eu não sei como era o coração dele, só Deus sabe, mas teve que passar por esse processo para poder fazer uma formação de caráter nele. Eu acredito que grande parte do que ele é hoje, tudo isso aí, principalmente esse fator aí da injustiça que teve com ele, foi uma formação essencial para o caráter dele. 17 para 18. 17 para 18. É. E aí o que aconteceu? Eu acordo um dia, você tá preso. Eu falei, que preso? O que eu fiz? Aí fui pra delegacia, contei tudo que eu sabia. E eles não me liberavam. Falaram, você tem que falar mais, né? Aí alguém me falou um negócio assim, tem uma... Se você ajudar na investigação, tem a delação premiada. Aí eu falei, o que é delação premiada? Eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Eu não sabia o que era isso. Acabado de sair da escola. Cara, de verdade, assim, eu era um garoto. Ano que vem vai fazer 20 anos esse fato. Ano que vem. E na hora que esse cara falava isso, e alguém ria e falava, não, nós vamos mandar você pro presídio. Amigo, eu só queria ser um vidente, para falar 1000 coisas e falar só queria ir embora. E eu lembro que eu fui falando até onde eu imaginava, não é que eu sabia não, que eu imaginava, para dar um jeito de sair dali. Acho que eu fiquei 3 dias lá. E aí na hora que eu saio... Você imagina você lá com 2 policiais federais, né? Te ameaçando, dizendo, rapaz, se você não falar nada, você vai pro presídio, você vai preso. E o cara rindo lá, tipo, te influenciando, uma pessoa ali de 17 para 18 anos, com aquela coisa de, eu posso ser preso, né, por conta disso. Imagina, tipo, você, uma pessoa, vamos tirar o papo maçal aqui, você, uma pessoa de bem, coloca no teu coração, você com 17, 18 anos, você tá ali numa coisa que você sabe que você não fez, que você foi influenciado, e a polícia tá ali, a polícia federal, dizendo que você vai ser preso. Se você não falar nada, você vai ser preso. Olha o quanto, né, o poder, né, tipo, o abuso de poder das pessoas também fazem ali para aproveitar dessa situação, entendeu? Então, cara, tenta se colocar, entendeu? No lugar da pessoa. Como eu falei, essa entrevista dele aí foi uma das melhores que eu vi sobre essa questão do processo. Você vê a maneira que ele fala, o semblante, tudo. Os caras dão a oportunidade para ele falar, não fique interrompendo que nem as outras mídias, entendeu? Vamos seguir aqui. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu fiquei lá na Superintendência da Polícia Federal e daquilo ali pra frente, cara, eu tenho um cuidado de mexer com gente. Eu sinto cheiro de malandro de longe, eu prefiro tomar prejuízo. Quando eu vejo gente que não presta, eu fico louco, adoecido com isso. Você pode checar nos meus negócios, cara. Não aceito pagar propina. Tem imóvel, tem loteamento meu que não sai, porque tem que pagar uma propina. Eu falo, desculpa a palavra, foda-se, mas eu não vou pagar. Tem gente que fica falando, você tem uma denúncia aqui, eu arrumo você. Pode deixar a denúncia, não tô nem aí. Os caras são malvados do sistema, eu não curvo a minha cabeça. Então, assim, nesse período eleitoral, as pessoas vão pegar muito nesse assunto, porque é onde, como se eu tivesse que dar explicação. E eu lembro até hoje, o dia que eu descobri que esse negócio saiu desfavorável para mim, esse processo. Minha mãe encontrou esse cara na rua. Aconteceu lá, a gente não acompanhava o processo, eu larguei de mão. Eu, de verdade, eu orava e falava, Deus, você sabe que eu sou inocente, eu não vou nem olhar isso aí. Aí eu lembro da minha mãe chegando triste em casa, você foi condenado. Eu, meu Deus do céu. E aí depois, cara, esse negócio ficou lá, eu nem fui atrás. E aí chegou um dia, tá escrito assim, foi prescrito. Porque eu não tinha nenhum problema com a justiça. Você recorreu e ganhou tempo? Não, eu recorri, não fiz nada. Tô te falando, fiz nada. Eu tenho que falar a verdade. Eu me senti abençoado. Porque depois disso, eu não tenho um deslize com negócio e com injustiça com ninguém. Eu não aceito, não admito. Isso me fez ser outro cara, sabe? Uma outra pessoa. Foi como se fosse um treinamento prático de que Cara, eu odeio. Pronto. Aí ele fala que depois de tudo isso, né? Ele fala com respaldo. Depois de tudo isso, eu não tenho nada. Questão, tipo, uma pessoa, se fosse ele,
Se ele tivesse envolvido com isso, é a minha opinião, ele iria tentar de outra maneira, em outro segmento, em alguma outra coisa, né? Aí você diz, ele é coach, essas coisas que o pessoal fica criticando. Cara, poxa, o cara é bem sucedido. Se tem gente que tem resultado através do trabalho dele, se tem gente que consegue, através da metodologia, dessa questão, vai ter gente que não consegue, que eu já vi vídeos que, tipo, os haters, né, não conseguem, mas a porcentagem de gente que consegue é absurdamente maior do que as que não conseguem. Entendeu? E, tipo, minha opinião, se ele tivesse culpa, se fosse da índole dele, se ele tivesse alguma coisa participado, o caráter, ele não muda. Ele pode sim, ele vai se modulando, mas o caráter, a pessoa ou é honesta ou não é. E com certeza, se ele tivesse desde o início, eu acredito nesse processo aí que ele participou, né? Esse inquérito que foi processado e tudo, se ele tivesse devendo, se ele tivesse realmente participado, como outros dizem que ele sabia de tudo, ele teria tentado dar outros golpes. Essas pessoas, elas não param. Quem articula golpe em pessoas, em empresas, não para. Você pode parar. Os golpistas que você conhece aí na sua rua, no seu bairro, você sabe que essas pessoas só sabem fazer esse tipo de coisa, não sabem fazer outra coisa, só sabem colocar o outro para trás, só sabem se beneficiar através de prejudicar os outros. Então ele diz com toda ênfase, né? Tem outras questões aí que a mídia ataca ele, questão lá da excursão que fizeram, tudo, mas isso aí longe, se você for ver os detalhes, né? Isso tudo é só tipo fumaça mesmo que eles colocam, né? Mas esse, né, é um processo que ele aconteceu ali com ele 17 para 18 anos, que teve, né, foi condenado, mas foi prescrito e ele está contando todos os detalhes aí. Eu odeio injustiça e eu luto e tomo prejuízo por conta disso, por não aceitar, não praticar e arrebentar quem faz esse tipo de coisa. E respondeu algum outro processo criminal depois disso? Nenhum processo. Tem inquérito lá daquele do Pico dos Marins, que foi meramente político, porque subiu eu, os meus sócios e amigos. Pronto, para encerrar, né, ele vai falar de outras coisas aí. Quem quiser tem um vídeo aí, né, dá para você saber, né, como fez isso, né, tem aí o Caio Carneiro e Flávio Augusto. Quem quiser acompanhar o vídeo todo, esse vídeo tá muito bom, tá excepcional, tá contando, resume várias partes aí, algumas coisas da vida do Marçal, né, tudo que a mídia tá acusando, né, mas eu acho que depois daquele áudio que vazou, né, eu quis aprofundar nessa questão, queria ouvir ele sobre isso. E tipo, gostei muito dessa questão da explicação dele, entendeu? As coisas fazem muito sentido, não é? Aí já, mas tá pagando pau, tá tipo 100% o único é Jesus. E tipo, a gente só precisa analisar os fatos. A gente tem o direito de dizer, acredito nisso, acredito naquilo. A gente pode se enganar? Pode. Mas entre hoje, né, tipo, sou aqui do Ceará e eu tô acompanhando essa prefeitura de São Paulo, né, e acredito muito nessa questão. Vou fazer outros vídeos também falando isso, sobre o apoio, como é que tá. Eu sou bolsonarista, né, e acredito, tem muita coisa que eu não estou entendendo e até estou sobre essa questão do apoio do Bolsonaro, né. Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, porque que eu acredito que o Bolsonaro não tá querendo apoiar ele, principalmente os filhos, né, e basicamente é isso, né. Qualquer coisa deixa o like, né, compartilha o vídeo se você gostou, né, pode deixar comentário aí sobre tu também ajeita na questão do som, né, que comprei o microfonezinho aqui, só que ainda não consegui configurar direitinho, né, vou melhorar a qualidade aí do vídeo da câmera, tá bom? Então um grande abraço aí, vou postando aí vídeos, né, para mais informações sobre esse caso do Marçal, tá bom?